Eu sou o Murilo, sou residente do 4º ano de terapia intensiva do CPET. O artigo que eu vou apresentar hoje, ele é um artigo que fala sobre o desfecho nos pacientes com injúria renal aguda. Ele é um artigo bem recente, ele foi publicado no Annals of Intensive Care, ele é uma revista que é do Jean-Louis Théboult, é um intensivista bem famoso francês, que ele é uma referência na parte de hemodinâmica, mas os autores que são desse artigo são mais relacionados à parte realmente de nefrologia. É um artigo, então, que foi publicado em abril desse ano, 2021, e dos autores que nós temos, já aproveitando a aula que o Dr. Álvaro deu recentemente, o Mathieu Jamy, ele é nefrologista, intensivista, e eu consegui achar aqui alguns dados das publicações dele. Então, dá para ver que ele tem aqui o índice I10 de 8. Ano passado ele foi citado quase 100 vezes, e esse ano já foi citado quase 75 vezes. Ele que é o autor principal deste artigo, ele é francês. O segundo autor é o Mathieu Legrand, é um médico dos Estados Unidos, de São Francisco. Ele tem uma relevância um pouquinho maior na parte de publicações. Ele é um anestesiologista, mas que também as suas publicações estão muito ligadas à terapia intensiva, disfunção renal. O índice 10 dele é 97, então dá para ver que ele tem uma relevância ali de publicações bem maior. E ano passado ele foi citado quase 1.100 vezes. E o último dos 3 autores é um professor, é um médico também francês, que faz parte ali do grupo do Mathieu. Eles começam abordando que a injúria renal aguda é uma das principais disfunções na UTI. Então, a gente vê como é frequente e é uma das disfunções que a gente detecta até um pouco precoce, porque é muito fácil de rastrear. É muito difícil que a gente não colete uma creatinina desses pacientes praticamente diariamente. E dependendo do local, da epidemiologia, que são feitos os artigos, que são coletados os dados, a gente vê uma apresentação um pouco heterogênea, porque tem artigos que citam de uma incidência de aproximadamente de 5%, até artigos que citam que a incidência chega a 25%. Então, a partir dessa detecção que foi vista que a injúria renal aguda influencia no prognóstico, tanto a curto quanto a longo prazo, foram estabelecidas algumas formas de a gente graduar e diagnosticar essa injúria renal aguda. E até a gente levar em consideração quantos desses pacientes realmente vão acabar evoluindo com uma doença renal crônica, porque isso acaba tendo um impacto muito grande na sociedade, como esse paciente ele vai voltar às suas atividades de vida após a alta da UTI. Essa classificação é a mais atual. As 3 principais que são utilizadas, a gente tem a RIFLE, que cada inicial significa uma coisa. Temos a ACIN, e a mais recente, a mais utilizada ultimamente, a CADIGO, né, conforme preferirem. Basicamente, o que ela leva em consideração é a creatinina do paciente, tanto o valor da creatinina como um todo, como o aumento da creatinina, ou também pelo débito urinário. Então, a pontuação ela não vai ser uma soma dos dois. Então, ele vai ser o que vai pontuar mais. Então, se o paciente tem uma creatina normal, mas já tem um débito urinário baixo, a gente já vai classificar ele aqui como CADIGO 1. Então,
Obviamente, quanto maior a creatinina, quanto maior o aumento dessa creatinina, o grau de injúria vai ser maior. Para quem não conhece, essa sigla, ela significa Kidney Disease Improving Global Outcomes. Ele é um grupo que dá várias orientações e guidelines sobre abordagem e tratamento da injúria renal. Falando sobre o prognóstico, nós já temos artigos que eles revisam. Esse artigo, ele tem como referência cerca de 130 artigos. Eu li todos os 130 para dar uma aula excelente para vocês. Brincadeira, só li 125 deles. E o primeiro aqui que eles citam, ele fala da gravidade da disfunção e associando com a mortalidade a curto prazo. Então, quanto maior é a gravidade dessa disfunção, eles conseguiram associar muito bem com uma mortalidade maior. Então, os pacientes com injúria renal CADIGO 1, eles vão ter o odds ratio de 2,19. Os pacientes com CADIGO 2 vão ter um odds ratio de 3,88. E os pacientes com CADIGO 3 vão ter um odds ratio de 7,18 para a mortalidade. Então, dá para a gente ver bem como é algo progressivo, algo linear, e que realmente tem um impacto bem grande. Teve outro estudo com 16 mil pacientes, e eles pegaram os pacientes com insuficiência renal aguda na UTI e também correlacionaram a mortalidade a longo prazo. Então, é uma doença que comprovadamente tem um impacto agudo, um impacto nos pacientes enquanto estão internados, mas também depois de ter alta, depois de receberem alta, eles continuam com um pior desfecho. E claro que tem também outra coisa que eles relacionaram nesse artigo de 16 mil pacientes, que o paciente que tem disfunção renal na alta, né, eles obviamente vão ter um pior desfecho também progressivamente. A relação, então, entre a injúria renal aguda e a doença renal crônica, que seria uma doença permanente, que o paciente precisa acompanhar, que o paciente precisa tratar, acabou tendo uma relevância maior nos últimos 20 anos. Em 2009, o autor Wald acabou publicando esse artigo sobre terapia de substituição renal, e ele conseguiu mostrar que você expor o paciente à diálise, expor o paciente à terapia de substituição renal, você acaba causando um risco maior. Você tem um hazard ratio de 3,23. E em 2015 foi feita uma corte com muitos pacientes, mais de 97 mil pacientes, e mostrou também que a injúria renal aguda vai acabar aumentando o risco da doença renal crônica terminal. O mesmo grupo que identificou, que fez esse estudo, identificou que a doença renal crônica na admissão também é um fator de gravidade, um fator de risco para a injúria renal aguda. Então, quando o paciente na admissão, ele já tem uma lesão prévia, ele já chega com uma creatina mais alta, já tem uma disfunção, ele acaba aumentando o risco de ter uma injúria renal mais grave nesse internamento. Outros pacientes com algumas comorbidades também apresentaram fatores de risco. Pacientes que são idosos ou crianças, diabéticos, cirurgia cardíaca prévia e pacientes que tiveram parada cardiorrespiratória anteriormente, eles também têm um risco de maior severidade da injúria renal aguda. Pacientes com uma recuperação renal, por mais que eles tenham alta com a creatinina normal, voltou à função, estão conseguindo urinar bem, eles ainda têm o risco de evoluir com uma doença renal crônica em até 1 ano. E principalmente quando eles têm essa recorrência, o
paciente ele teve a injúria renal, recuperou e teve alta, se ele tiver uma nova injúria renal, o risco dele evoluir para doença renal crônica também vai ser maior. Todos esses estudos que eu citei aqui acima, eles são estudos retrospectivos, são coortes, são pacientes que foram vistos em banco de dados. Então, para embasar ainda mais, esse estudo prospectivo, o ACCESS-AC, ele é um estudo multicêntrico, com 769 pacientes. Ele conseguiu mostrar que um aumento na relação albumina-creatinina urinária, 3 meses após a alta, é um biomarcador com um valor preditivo muito bom, que tem um P bem pequeno, então, e conseguiu mostrar até que é melhor que a própria creatinina, para predizer que esse paciente vai acabar evoluindo com uma doença renal crônica. Vários estudos também conseguiram comprovar, isso não é tão recente, que a injúria renal aguda acaba tendo uma influência muito importante em eventos cardiovasculares, principalmente em insuficiência cardíaca. Essa meta-análise que foi publicada em 2016 mostrou que diferentes eventos cardiovasculares vão estar aumentados em pacientes com injúria renal aguda, e principalmente insuficiência cardíaca que tem um aumento de aproximadamente 58%. O artigo, ele me parece que ele conseguiu organizar muito bem, principalmente nessa parte, essa figura é do próprio artigo, que ele dividiu a injúria renal aguda em 3 fases, na verdade, antes da injúria renal aguda, durante e após, e aqui ele coloca abaixo, em cada momento, o que a gente consegue utilizar, o que já foi testado nos artigos, para a gente melhor tratar esses pacientes. Então, tudo que está em verdinho acabam sendo o nível de evidência maior. Então, realmente, as intervenções que certamente são benéficas. Em amarelo, as intervenções que possivelmente são benéficas, e as vermelhas é que ainda há uma falta de evidência para a gente poder justificar usar essas terapias. Então, antes da injúria renal aguda, ele separa em cuidado hemodinâmico e o cuidado metabólico, controle metabólico. E vocês vejam que na parte hemodinâmica nós temos algumas condutas bem mais estabelecidas, né, como evitar hipovolemia, evitar o uso de coloides, evitar uma congestão também. Tudo isso aí já é bem comprovado que acaba causando mais lesão para o paciente. Já alguns cuidados a gente ainda não conseguiu comprovar, ainda não tem um nível de evidência tão bom, assim como a vasopressina ser usada antes da noradrenalina para esses pacientes, ou o uso de eritropoetina e esteroides. Durante a injúria renal aguda, o uso de vasodilatadores também nunca conseguiram comprovar com um nível de evidência bom, que realmente vai acabar ajudando esses pacientes. Mas, por exemplo, a gente parar o uso de drogas nefrotóxicas vai trazer um benefício. E após a injúria renal aguda, depois que esse paciente já desenvolveu essa lesão, alguns das intervenções que eles ressaltam é o uso de inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, uso de biomarcadores e consulta com nefrologista. Então, começando pela parte antes do paciente desenvolver essa injúria renal aguda. Primeiramente, a parte hemodinâmica. Claro que é sempre muito importante a gente ter uma volemia adequada,
porque o rim, ele é um órgão que não só depende da hemodinâmica por conta da necessidade de oxigênio, necessidade de glicose e nutrientes chegar no rim, mas ele é um órgão que depende de um fluxo sanguíneo muito grande. Então, por mais que a oxigenação esteja adequada, por mais que você ainda tenha assim, um débito cardíaco bom, você diminuir essa perfusão renal acaba gerando um dano muito precoce. Inclusive, é um dos motivos da gente usar a diurese como um dos muitos marcadores de perfusão renal. Quanto maior a lesão que se tiver, quanto pior a injúria renal, maior vai ser a necessidade de fluidos. Então, o paciente com estágio 3, com certeza ele vai precisar receber uma reposição volêmica mais agressiva, mais vigorosa. A reposição a gente tem que fazer o quanto antes possível, então quanto mais rápido de detectar que esse paciente precisa de uma reposição volêmica, uma melhor perfusão renal, ele vai evitar um dano permanente. Só que, por outro lado, a congestão também piora o prognóstico. A gente fazer fluido em excesso, fazer sem a gente cuidar essa terapia que a gente está fazendo, a gente também vai acabar gerando um pior desfecho para esse paciente. Então, não adianta simplesmente a gente hidratar, fechar os olhos, colocar soro de horário e esquecer de ver o risco que essa solução está fazendo. Porque, como a gente já comentou em estudos anteriores, que a gente revisou aqui, que os fluidos eles também são medicações, então eles também têm seus efeitos colaterais, também têm seus cuidados, e a gente com certeza tem que pesar o risco e o benefício dessa terapia, até que ponto que a gente tem que chegar. E eles comentam então sobre qual é o fluido que a gente vai utilizar no paciente com injúria renal aguda. As principais evidências que nós temos é que a solução salina não é superior à solução balanceada. Até hoje nunca também foi comprovado que realmente o Ringer lactato ou soro fisiológico seja um superior ao outro, mas a tendência é que em pacientes agudos, pacientes que estão em fase da ressuscitação, paciente na fase inicial do choque precisam uma reposição mais vigorosa, a tendência é que as soluções balanceadas são superiores. Claro que tem algumas condições também que a gente vai avaliar. A gente sabe que as soluções balanceadas tendem a ter um pouquinho menos de sódio, então avaliar o sódio desse paciente também é sempre útil nessa situação. E outra coisa que a gente tem certeza é que os colóides, para os pacientes com injúria renal aguda, eles são mais maléficos que benéficos. Outra parte do manejo hemodinâmico, além da reposição de fluidos, é o conceito da PAM ótima. Isso sempre foi buscado pelos intensivistas, anestesiologistas, qual que seria a PAM ideal para cada paciente. E esse estudo ele acabou dando para nós alguns dados bem importantes. Ele é um estudo de 2014, que foi publicado no New England. Ele comparou 142 contra 132 pacientes. Em um grupo, a PAM-alvo foi estabelecida entre 65 e 70, no outro grupo, entre 80 e 85. Então, um foi chamado de pressão baixa e outro grupo de pressão alta. Não foi visto diferença de mortalidade nesses pacientes, só que nos pacientes que previamente já eram hipertensos, foi demonstrado que a PM-alvo mais alta diminuiu a incidência de injúria renal aguda. Então, é aquela curva de compensação, né, que o paciente que já é hipertenso, obviamente, se ele ficar
não é um hipertenso bem tratado, está acostumado com pressões mais altas. Se a gente deixar a pressão dele um pouquinho mais baixa, ele tende a ter uma repercussão renal. O uso de droga vasoativa nesses pacientes, a gente sabe que foram feitos inúmeros estudos com animais que mostraram que indivíduos sadios, a noradrenalina ela é nefrotóxica e ela diminui o fluxo sanguíneo renal. Então, você não tem como pensar que é uma droga boa para esse paciente. Nossa, noradrenalina é muito ruim. Só que nos pacientes que eles têm um choque distributivo, que eles têm uma vasoplegia, que eles têm uma vasodilatação, o óxido nítrico, a noradrenalina ela vai restaurar o fluxo renal. Então, ele vai melhorar a perfusão e vai melhorar o desfecho renal desses pacientes. Por muito tempo foi pensado que a dopamina seria uma droga maravilhosa para esses pacientes que começam a desenvolver injúria renal aguda por conta da vasodilatação renal. Ela tem o efeito dopa, o efeito beta, e acaba que sempre foi pensado que ela pudesse trazer uma proteção renal. Mas isso aí acabou caindo por terra, porque todos os artigos não conseguiram comprovar uma diferença significativa. Outra droga que também já foi avaliado, já foi tentado comprovar que ajuda nos pacientes com injúria renal, é o levosimedan, que também não teve grandes repercussões. A vasopressina também foi estudado em comparação com a noradrenalina, mas também nunca foi utilizado como primeira escolha. A noradrenalina ainda segue como uma droga segura e que no paciente que realmente precisa, que tem a vasoplegia, ainda é a droga de escolha. Alguns estudos, principalmente em relação a estudos de perfusão em pacientes cirúrgicos, que eu comentei no artigo de terça-feira que eu apresentei anteriormente, mostraram que você tentar otimizar o delivery de O2, você melhorar de alguma maneira, ou com droga vasoativa, ou com transfusão um pouquinho mais liberal, um uso de fluidos mais liberal, não mostrou que tenha diferença de mortalidade, mas pode ter ainda alguma influência no desfecho renal. Alguns desses estudos mostraram que você elevando o delivery de O2 nos pacientes que têm cirurgia de alto risco acabam tendo menos injúria renal. Outro ponto que os autores colocaram como benéficos para o paciente são os bundles, né? Os bundles é um conjunto de ações que nós podemos tomar justamente para otimizar o tratamento dos pacientes, como a gente tem um bundle de PAV para evitar pneumonia associada à ventilação, outros bundles que a gente usa na UTI, eles colocaram os bundles separados pelo estágio. Então, o estágio 3, ele vai acumular todos os bundles e começando pelo estágio 1, a gente detectar precocemente a injúria renal aguda, a gente monitorar o débito urinário e a creatina diariamente, a gente discutir com a nossa equipe, né, quais são as metas para esse paciente. Então, não adianta só a gente pensar se a gente não discutir a partir do momento que o paciente já começa a ter um distúrbio renal. A gente sempre ficar reavaliando a condição hemodinâmica do paciente, se ele realmente precisa, às vezes, iniciar uma droga vasoativa, se ele está bem perfundido, se ele tem algo que a gente consiga otimizar. Se realmente o paciente precisa de contraste, a gente sabe que o contraste tem a tendência de causar lesão renal, mas num paciente que corre risco de vida, que a gente precisa fazer, a gente nunca vai evitar fazer o contraste, por mais que cause essa lesão renal. Então, ainda também é uma questão de custo-benefício.
A partir do estágio 2, já começa a colocar, tratar, a gente manejar o excesso de fluidos, ver o alvo glicêmico dos pacientes, cuidar do pH e já começar a pensar nos critérios de terapia de substituição renal. E o único cuidado que ele coloca no estágio 3 é a gente evitar um catéter subclávia, se possível. Né? As jugulares e femorais são um pouco mais anatômicas, tem menos pontos de contato que geram menos pontos que possam causar trombose, e também para a gente proteger ali a subclávia, que possivelmente esse paciente pode precisar de uma fístula arteriovenosa mais para frente. Recuperação agora durante a injúria renal aguda. O que os autores colocam é uma recuperação precoce. A gente não vai ter nenhum tratamento específico durante a injúria renal aguda, nenhuma droga que vai mudar o desfecho, mas hoje em dia a gente está conseguindo entender um pouquinho melhor os mecanismos que vão levar a injúria renal aguda, tanto na sepse e no choque. Então, uma das vias mais estudadas recentemente é a via de coativadores de fatores de transcrição que controlam a expressão de diversos genes. A gente sabe que a partir disso que vão ser gerados fatores inflamatórios que vão acabar degradando e machucando cada vez mais o rim. E associado a isso tem a produção do NAD e da vitamina B3, que pode estar relacionado, mas ainda não teve nenhum medicamento, nenhum tratamento que consiga atuar nessas vias que possa mudar o desfecho dos pacientes. Ainda durante a injúria renal aguda, a terapia de substituição renal, eles colocam como tempo certo para o paciente certo, porque isso aí pode acabar influenciando um pouco o desfecho. A diálise contínua são o que eles mais reforçam, que ela é sugerida pela CADGO, em pacientes com instabilidade hemodinâmica, principalmente, porque a diálise contínua ela vai ter uma taxa de filtração mais lenta, ela não vai ser tão agressiva e acaba que ele não vai instabilizar tanto o paciente da parte hemodinâmica, mas também não é um grau de evidência tão alto. O momento da terapia de substituição renal acaba não afetando a mortalidade em pacientes críticos. Né? Nunca conseguiu se comprovar que você fazer uma diálise precoce ou tardia tenha alguma relação com o desfecho do paciente. Então, esse estudo de 2016, o ELAIM, ele tentou analisar o efeito da terapia de substituição renal precoce ou tardia, mas não teve grande diferença. Então, para nós, o que a gente usa até hoje, no nosso dia a dia, é não fazer a diálise se o paciente não precisa. Você apresenta uma potencial piora na recuperação renal se você faz a diálise dele sem ter uma indicação precisa. A diálise também tem vários riscos, tem um catéter a mais, uma fonte de exposição para o paciente, a gente sabe também que tem o risco de instabilização do paciente durante a diálise, risco de arritmia, e esse estudo mostrou, então, que a gente acaba só fazendo a diálise quando o paciente realmente tem uma emergência dialítica. E após a injúria renal aguda, seria a última fase, que a gente precisa prevenir as consequências a longo prazo. O principal sistema é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ele vai aumentar a fibrinogênese, que também isso acaba causando um aumento da secreção de citocinas, e eles vão gerar uma inflamação crônica. A gente tem estudos que falam tanto a favor do uso do bloqueio desse sistema e estudos que falam contra.
uma corte de 611 pacientes com insuficiência renal aguda demonstrou uma menor mortalidade se o paciente, após a alta, usava um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou inibidor da ECA, ou um bloqueador do receptor de angiotensina. E em 2009, a gente teve o estudo da KIKI, que avaliou a diminuição da mortalidade em 2 anos, também em pacientes com injúria renal, que foram de alta em uso de inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, todos os pacientes com estágio 3 de injúria renal. E esse estudo não conseguiu demonstrar uma diminuição da mortalidade. E, por último, o segmento desses pacientes, que é indicado manter o acompanhamento pelo menos 3 meses após a alta, com nefrologistas, e teve estudos que comprovaram que isso aí pode diminuir a mortalidade em até 24% a longo prazo. Menos de 30% desses pacientes com injúria renal aguda são reavaliados após o ano, então é uma quantidade muito pequena. E isso aí acaba incluindo até pacientes com outras comorbidades, como previamente diabéticos e doença renal crônica. E como conclusões, eles colocam que a injúria renal aguda ainda é muito prevalente na UTI, tem um grande impacto tanto a curto e a longo prazo. As estratégias terapêuticas a gente pode tomar para minimizar ou até evitar a injúria renal aguda. Então, a gente detectando precocemente essa injúria renal aguda, a gente otimizando esse paciente, a gente consegue até evitar a injúria renal aguda. Só que ainda faltam ferramentas, principalmente para detectar precocemente a injúria renal aguda e detectar outros fatores de riscos para a gente conseguir fazer um tratamento cada vez mais centrado no paciente e cada vez mais direcionado para a necessidade de cada um. Bom, obrigado, Murilo. Murilo, quando você falou do ILAIN Trial, você falou que não muda a mortalidade, que muda? Não entendi. Ou entendi errado? ILAIN, que eles não conseguiram comprovar que você fazer uma diálise precoce, você não diminui a mortalidade. Não, na verdade eles comprovaram, né? Assim, só que o tardio deles é muito tardio. Você pega aqui eu até puxei, porque eu lembro desse estudo quando saiu, a gente acabou discutindo bastante ele porque havia uma discussão entre nós o que era precoce, o que era tardio. Mas, a princípio, assim, a gente não pode dialisar o cara tão tardio, 300 de ureia, né? Só em emergência dialítica. A gente não pode deixar a diálise só para emergência dialítica, mas você está correto quando você disse que realmente, né, você dialisar o paciente, você faz uma circulação extracorpórea em túbulos que não são endotelizados, você expõe o paciente à instabilidade hemodinâmica, há um catéter a mais, todas as complicações do catéter, sejam infecciosas, sejam mecânicas, na hora da punção. A tua aula foi excelente, como sempre, né? Lembrar que em torno de 40% dos pacientes internados na UTI comum evolui com algum tipo de disfunção renal, né? E agora, na época Covid, com a gente tendo uma corte de pacientes mais jovens e os pacientes ficando mais tempo internado, provavelmente a prevalência, a incidência de disfunção renal aguda vai aumentar, né? Deve estar aumentando. Se vocês entrarem no UTIs brasileiras, que é um anexo da MIB ali, no site da MIB, vocês acabam vendo que a maior mortalidade são pacientes que agregam disfunção renal associada. Em torno de 72%, 74% dos pacientes, 80% até, dos pacientes que são pacientes gravemente enfermos com Covid, eles que agregam disfunção renal, eles evoluem para óbito. A etiologia da disfunção renal, de admissão, a maioria é pré-renal, né? Mas isso de admissão. Então, quando a gente
quando o paciente está na UTI, aí a gente tem que procurar a etiologia. É um erro ridículo, é um erro grosseiro você fazer soro, volume, como o Murilo falou, isso daí é considerado uma medicação. É um erro grosseiro você hidratar a paciente para recuperar a função renal. Isso é coisa de UTI de baixa categoria, porque você só deve hidratar o paciente para recuperar a função renal se aquele paciente tiver alguma disfunção renal por desidratação, por baixa pré-carga, por mecanismo pré-renal. Você fazer hidratar o paciente sem que aquela disfunção seja renal, seja consequência de uma injúria pré-renal, é só você fazer um excesso de volume. E aí, na verdade, o que você vai fazer é que a curva de volume ótimo é um J, né? Você não pode deixar o cara desidratado, mas você hiperidratando para tentar recuperar uma função renal, na verdade, você vai acabar fazendo congestão no sistema venoso e aí você vai piorar a função renal, porque a tendência é que a pressão de perfusão renal ela seja menor, porque você tem tanta pressão no sistema venoso que geralmente aquela pressão arterial média não é capaz de gerar fluxo e você vai piorar ainda a sua função renal. Foi falado também de droga vasoativa e o Murilo falou, a droga vasoativa inicialmente, noradrenalina, para pacientes, ela pode ser nefrotóxica. Bem, ela não só é nefrotóxica, como ela é hepatotóxica, como ela vai fazer vasoconstrição esplâncnica se ela for usada de maneira desnecessária. Nós sabemos muito bem hoje que você não deve deixar o paciente com vasoplegia, que isso diminui fluxo. Até estava comentando com o Murilo ontem, existe uma fórmula que é pressão é igual fluxo vezes resistência. Então, você pode transformar essa forma, PAM é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. Então, se você deixa o paciente sem uma PM adequada, você não tem fluxo. Mas usar droga de maneira desnecessária ou você deixar o paciente hipertenso de maneira desnecessária, você vai originar a outra ponta da contraindicação da droga, que é a vasoconstrição excessiva. Vasoconstrição excessiva leva também a baixa perfusão, né? Porque você vai vasocontrair regiões e que vão ficar sem fluxo por causa de vasoconstrição excessiva, né? Então, isso é importante. Das classificações KDIGO, CADIGO, sei lá também, cada um fala do jeito que quiser. Akin ou Rifle, a gente tem usado KDIGO, né? Que é a mais recente. E acho que é importante a gente se comunicar assim, principalmente para passar plantão. A gente precisa de perfusão mesmo para o rim. A taxa de extração de oxigênio do rim é muito baixa, o órgão precisa de pouco oxigênio, mas ele precisa de muito fluxo, né? E como o Murilo falou, então, inclusive, a gente usa diurese, é um dos nossos parâmetros para avaliar a perfusão. Lembrar que a ausência de diurese nem sempre é ausência de perfusão, né? Então, é importante que a gente use todos os comemorativos de perfusão para dizer se aquela ausência de diurese ou aquela oligúria ela é reflexo de uma hipoperfusão. Mas, naturalmente, no nosso dia a dia, o paciente urinou pouco, onde você vai atrás, principalmente vai atrás da perfusão, né? O sepsis PAM realmente demonstrou isso. A única corte de pacientes que se beneficiou ali foi os pacientes previamente crônicos, hipertensos, provavelmente por remodelamento arterial. Esses pacientes eles têm um remodelamento arterial após a hipertensão crônica. Então, a hipertensão crônica realmente ajuda esses pacientes. E na beira do leito, a gente sempre discute isso e a gente, então, leva isso em consideração. Nosso target de pressão é 65 para todo mundo, exceto para aqueles que não estão respondendo, né? Então, há sim a possibilidade de você usar uma target de pressão de 75, baseado em se o paciente é previamente hipertenso, ou se o paciente tem uma entrada no átrio direito muito alta, uma PVC muito alta, e você calcula a pressão e perfusão. Acho que fora a creatinina e a ureia, que são marcadores indiretos de função renal e com um delay de 24 a 48 horas, é importante vocês darem uma lida no NGAL, no KIM1, no interleucina 18, também na cistatina C. Acho que dos marcadores de disfunção renal alternativos são os que estão mais em evidência,
Em alguns lugares que usa aí bastante já o NGAL, a gente ainda acaba não ter o costume de usar em Curitiba, mas é importante que a gente saiba pelo menos o que é, tá? Também foi falado, os cristalóides balanceados ou não balanceados. De balanceado a gente tem o ring lactato e o plasma light, né? Quem vai responder essa pergunta para a gente é um estudo chamado Basics, Murilo. Não sei se você estava na época que a gente estava incluindo esses pacientes. Eu acho que é um ano antes de você entrar na residência. A gente incluiu os pacientes do Basics, tá? Então, esse estudo ele é feito no Hospital do Coração pelo Alexandre Biasi, lá em São Paulo. A gente incluiu pacientes desse estudo no VITA. E esse estudo, patrocinado pela Baxter, vai demonstrar o que é melhor, se são pacientes, o paciente receber solução cristalóide não balanceada, que é o soro 0,9%, ou 3%, maior, né? Ou uma solução balanceada, seria o ring lactato, né? Na verdade, ele comparou soro fisiológico com ring lactato, ou então próprio plasmático, mas acho que ele usou o plasmalite também. E aí ele usou velocidades diferentes, então era um estudo 2:2 ou 3:3. Então ele vai dizer mais ou menos a diferença entre velocidade e difusão e se o que é melhor, provavelmente balanceado ou não balanceado. Tá demorando tanto tempo para publicar que a gente fica falando, pô, eu acho que o ring lactato deve ter vindo mais ou menos a mesma coisa que o plasma light. O plasma light em torno de R$135, meio litro, e o ring lactato em torno de R$2. Então, para a Baxter, se ela comprovar que o ring lactato é igual, para ela não é interessante, né? Lembrar que quando o paciente faz necrose tubular aguda, tem que ter paciência, em torno de 21 dias para revitalizar o túbulo distal, né? E acho que era isso, tá? Obrigado pela aula. Não sei se alguém tem dúvida. No meio durante a aula eu tive um soldado ferido aqui que dormiu, né? Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. Então tá bom. Glória, quer falar? Você levantou a mão? Ah, não? Foi um não, doutor. Então tá bom. Quem que sempre fala aqui é deixa eu ler aqui. Quem que sempre fala na aula? Esqueci. Mas então tá bom, gente. Então, boa final de quarta para todos vocês e a gente se fala então ao longo das aulas aí, tá bom? Tchau, tchau, um grande abraço.